Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, recheado de craques hoje aqui, né? Começaram pelo deputado Sérgio Turra. Já esteve conosco aqui. O Turra fez 52.668 votos, é isso? É isso aí, Paulo Sérgio. Tu vê que eu não esqueço de ti? Mais uma vez, a gente não esquece. Né? Bolsonarista de espora e mango. Exato. Tu esquece até que eu venho aqui às vezes. Não, eu esqueci que tu veio a segunda vez com o Bolsonaro aqui. Exatamente. Final de janeiro de 2016. Putz, não é tu, todo mundo sabe que tu és participante efetivo do programa. O Bolsonaro que a gente não sabia. Exatamente. Passou de duas, já é efetivo. Né? Já é efetivo. É o caso do nosso futuro presidente. Maravilha. Ele ainda não, em 2016 tu trouxeste dele, mas a primeira vez que veio foi ele que pediu. Ele me ligou pedindo para colocar no site dele a gravação do programa que eu tinha feito aqui com o General Mourão. Eu autorizei, ele pediu para vir no programa. E eu fui esperando no aeroporto, fui almoçar com ele no Brasileiro, e depois à noite ele foi jantar conosco. 2016, final de janeiro, viemos aqui novamente com ele, então ele estava já iniciando. Já vamos dar a missão lá, vamos dar a missão lá para a Vânia, foi. A Vânia campear aí esse programa de 2016 aí. Não me lembro se é 27, 28 de janeiro. Mas de janeiro, eu não me lembro. E por isso que todo mundo dizia, não, ele foi em 2016, não foi em 2015, não, 2016. Teve gente que só assistiu 2016, tu vê. Por falar em votação, 37.161 votos, quem fez? De onde ele vem? Porque aqui sempre fala de Cachoeira, mas agora... Não, Cachoeira está embaixo. Agora está Marau. Não, Cachoeira está embaixo, o Valmir Zanquim. Parabéns, Valmir, pela reeleição aí. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado pelo convite para estar aqui, cumprimentar a todos também. Tu és de Marau ou Sotizibe? Não, eu moro em Marau. Mora? Nasceu em Marau? Nasci em Marau, continuo... Prefeito. Foi, não, que foi. Lá, não sabia que ele tinha nascido. Tu não nasceste em Marau? Eu nasci em Marau. Também nasceu em Marau? Marauense, da Gema. O Marau deu 2 deputados aí reeleitos, né? Reeleitos. Pô, melhor que Santo Augusto. Santo Augusto tem 3. Então hoje eu... Complicado, Santo Augusto tem 3. De Cachoeira só um, então, né? Estou perdendo para vocês feio aqui, né? Como é que é? O nosso baluarte lá, o Zé Otávio, levou um laço, mas a lista era o Hernani Paulo, que fez 67.248 votos. Grande, Hernani. Tudo bem, muito obrigado mais uma vez aí, Paulo. Nós estivemos aqui depois do primeiro turno, mas é uma alegria novamente voltar ao programa, cumprimentar os colegas, né, a todos que aqui participam já, né, amigos de longa data, e seguimos a nossa missão, né, de poder representar a sociedade gaúcha lá no parlamento, junto com todos os colegas reeleitos, colegas novos, né, uma grande renovação na Assembleia Legislativa, e certamente teremos grandes desafios pela frente para poder, né, construir aí um Rio Grande, um Brasil, né, um novo cenário que se abre, né, um resultado das urnas que trouxe muitas novidades, né, e muitas lições, né, realmente uma eleição, talvez a eleição mais desafiadora para quem estava em cargo público, exercendo cargo público, né, um sentimento muito grande de renovação. As urnas demonstraram isso, né, com muitos deputados estaduais, deputados federais. Tu com o Sartonaro ou tu estava com o Leite? Não, na verdade, Paulo, nós desde o primeiro turno tivemos uma opção, o partido apoiou Eduardo Leite, né? Claro que eu mantive, até por participar do governo, uma relação respeitosa com o governador Sartori, né? De lealdade, uma relação, né, de confiança que tivemos ao longo desse período, e claro que a decisão partidária foi em apoio ao Eduardo Leite, foi uma decisão que inclusive aconteceu de última hora. Votasse no Eduardo Leite. Exato, de última hora. Por quê? Porque nós tínhamos o Heinz como candidato a governador até praticamente o início da campanha. E poderia ter sido governador. Né? Poderia ter sido governador. Exatamente. Enfim, né, pelo desenrolar da eleição, hoje você percebe claramente que teria uma possibilidade, uma chance muito real,
tendo em vista o efeito Bolsonaro, que, né, teve uma grande votação no primeiro e se consolidou no segundo turno, aí eleito como presidente da República. Eduardo de Lima Veiga, nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui. Deve estar sofrido com aquela derrota lá em Assunção, né? Tô. Não a derrota em Assunção, estou sofrido com a derrota aqui na Arena, que ela não tinha a menor esperança. Então aqui na Arena foi surpreendente, né? Aquele 2-1 no final do jogo, né? Foi traumático. Mas foi merecido ou não aquela derrota? Não foi merecido. Não foi merecido? Não foi merecido. Foi traumático. O Grêmio jogou melhor? Não jogou melhor, mas foi parelho o jogo. Nós tínhamos ganho lá de 1-0, né? Tu perder aqui depois que saímos ganhando. Eu acho que os dois resultados foram injustos, lá e aqui. Ganhando de um acho aqui. Que o River tinha que ter ganho lá e aqui também. Então. Não, acho que foi injusto os dois resultados. O River não merecia perder, nem aqui o Grêmio merecia perder. É isso aí. Lá o River jogou melhor que o Grêmio. Eu assisti o primeiro tempo aqui em casa, quando eu vi que o Grêmio fez aquele gol, depois de estar levando um laço, eu falei, não tem o que fazer, o Grêmio vai para a final. Tu és colorado? Sou colorado. Então é isso. E aí desligasse a TV. O pobre Grêmio vai enfrentar o Boca. Rádio, TV, tudo. Desliguei tudo. Aí quando eu acordei de manhã, River vira. Mas o que nós assistimos, Paulo, falando no jogo do Grêmio, foi um desrespeito às regras, ao regulamento. O regulamento é claro. Não, mas Bola o regulamento na é claro. O jogador suspenso, expulso, não pode participar da partida. O treinador, ele é um membro da equipe, ele não pode participar. E efetivamente... Mas não está na regra. Não, mas não está, mas ele participou efetivamente, seja pelo rádio, seja pela ida até o vestiário. O infrator, ele foi punido. Mas o clube foi conivente com ele, porque o clube aceitou a presença dele no vestiário, ele deu orientações claras, ele participou do jogo. Eu acho que por essa lógica, viu, Paulo, por essa lógica do Turra, eu acho que ele já devia agora antecipadamente já fazer o depósito da multa e participar do jogo contra o Boca. Porque deu igual, né? Exato. Não acha que ele podia fazer? Não é $50 mil de multa? Não sei. Então já deposita 100 mil na frente e participa do jogo. Olha, talvez a multa na frente, né? Porque ele vai ser... Aliás, é uma prática que talvez vem sendo já feita... Mas não vamos deixar o doutor Álvaro fraquedinho fora do debate. Vocês ficam debatendo que o doutor Álvaro fora. Eu recebo o convite dele aqui para o evento em comemoração ao 70º de criação do órgão de controle interno do Estado do Rio Grande do Sul, o CAGE, né? Uma reunião almoço no dia 9. O senhor que também é secretário adjunto da Fazenda, além de contador e auditor-chefe geral do Estado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite por estar no seu programa e poder... Não, eu que agradeço. Faremos agora. E vou estar junto lá. Que alegria, uma alegria muito grande. Sexta-feira, né? É um convite de decoração, vai vir o ministro Wagner do Campos Rosário, ministro da CGU, que está num momento emblemático, Eduardo, de questionamento até de formação do novo governo, em relação à independência ou à manutenção da CGU enquanto ministério. Então vai ser um momento muito importante. Mas eu queria aproveitar para saudar os nossos queridos participantes do programa, os deputados Zanchini, Francisco Turra e o Hernani Polo. Que trio aqui, hein? Que trio. Marau predominando, depois Santo Augusto, Uruguaiana, Barra do Ribeiro, Cachoeira do Sul, interior, predominando. Sempre no centro das Exato, Cachoeira sempre no centro das No centro do Estado, é o coração do Estado. Exatamente. Não é Santa Maria, é Cachoeira. Uma alegria muito grande. Aliás, até porque Santa Maria pertence a Cachoeira. Né? É com o nosso condado estudantil, ferroviário e militar é Santa Maria. Mas prazer tê-lo aqui. Uma alegria muito grande. E parabéns conversar. Aí, né? Isso, estamos aí nessa missão de estar fazendo parte na condição de contador-geral do Estado. Mas já tem 70 anos? 70 anos, nossa CAGE, nossa septuagenária, Essa ainda posso dizer, não era nascido. Exato, 48. São poucas coisas que eu posso dizer, eu não era nascido ainda, viu? Essa é uma delas. E é o órgão de controle mais longevo do Brasil, de controle de governo, dos modelos que nós estamos tocando hoje. Então, estamos celebrando essa nova fase, uma fase depois de 30 anos da Constituição, onde se consolidou as ideias de controle, da forma como a gente conhece. E agora a gente trouxe o ministro Wagner aí no próximo dia 9, para poder conversar com a gente. Sabe que eu fico me lembrando daquela guerra auditor fiscal, te lembra? Exatamente. Eu sou auditor fiscal de carreira, né? Pois é, quanto tempo foi aquilo ali de embate? Eu estou com 27 anos de Secretaria da Fazenda e 26, 27 anos de Fazenda. Entrei em 90. E hoje reina a harmonia, ninguém fala mais nisso, né? Exato. E também... Mas na época... Era muito pesado, né? Foi muito pesado para todo mundo. Mas graças a Deus está tudo tranquilo. A Fazenda tem as carreiras consolidadas em lei orgânica.
tanto a parte da Receita, onde a gente Ali faz na parte. prefeitura que conseguiram uma solução salomônica, né? Tinha os assessores dos procuradores, resolveram promover os assessores, virou todo um procurador. O município de Porto Alegre hoje tem mais procurador do município que procurador do Estado. É uma loucura, né? Não sei por que tanto procurador em Porto Alegre, mas tem. A CGU agora vai integrar o ministério, esse superministério não está do definido Sérgio Moro, ainda, né? Paulo, não está definido porque, na verdade, hoje até quero aproveitar, eu também presido o Conselho Nacional de Controle Interno, que são o órgão colegiado que congrega todas as controladorias gerais do Brasil e das capitais. A exemplo do senhor que foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Agricultura. Hoje eu presido esse conselho. E o CONASSE, que é o colegiado... E aqui temos também um presidente do colégio... Do colégio de procuradores. Então, nós temos aqui a experiência nacional. Eu estou desempenhando esse mandato desde 2018, mas em 2017 e 2016 eu fui vice-presidente. Então, a gente vem trabalhando exatamente para tentar convencer o novo governo da importância da manutenção da CGU enquanto órgão apenso ao presidente da República com a sua autonomia, com a sua independência, porque a gente entende, enquanto colegiado nacional, que não dá para se misturar a questão do controle que propõe melhorias na gestão com a questão da correição, que você sabe muito bem que tem que estar separado, que é o papel da Justiça, né? Através da Polícia Federal e através Porque a ideia inicial era unificar. Tu juntar um órgão que propõe melhorias de gestão, que tem que propor sistemáticas novas de auditoria, de controle de governo, de melhorias de performance, com um órgão que faz correição, isso inibe um pouco a ideia da melhoria. Nós não podemos perder que um governo tem que ter dois braços. Um braço que, às vezes, tem que fazer aquela vez de corrigir o que está errado, né, através de uma medida mais forte, mas também de uma medida mais administrativa de buscar as correções permanentes. Essa é a ideia do Colégio Nacional de Controladores, que hoje está se manifestando em relação a isso. Hoje nós tivemos duas falas aí, do Bolsonaro à tarde. Tivemos uma entrevista que deu para a Rádio Gaúcha, o nosso presidente da Assembleia, meu conterrâneo Marlon Santos, salvou a pátria lá, né? Se elegeu deputado federal, salvou a pátria. Mas extremamente agressiva aquela entrevista que ele deu de manhã, né? Contra o Eduardo Leite, com objetivo, focando o Eduardo Leite. Vocês gostaram da fala dele? Olha, eu sinceramente eu ouvi pouco, não ouvi a entrevista, li alguma coisa e de fato me pareceu um pouco acima do tom, né? Inclusive, para quem conhece o nosso presidente Marlon, me pareceu fora do tom mesmo. Fora do tom, ele saiu da casinha, né? Direcionada, não é? Ao novo governador, não é? Obviamente. Então, me surpreendi com o que ele falou, não é? Agora temos um deputado do MDB aqui, que também pode falar a respeito disso. Eu acho que a questão do que foi dito durante a campanha, para mim sempre é uma tragédia, é isso, porque as pessoas dizem tudo que dizem com muita irresponsabilidade. Vão fazer, vão acontecer, não estou me referindo especificamente ao Eduardo Leite, né? Praticamente, até hoje, todos os candidatos, exceção seja feita a bem da verdade, o Sartori, que ele nunca prometeu nada, é o padrão dele, mas prometer as coisas quando se sabe que não tem possibilidade de cumprir, especialmente no que se refere às despesas do Estado, né? Mas como é que o senhor viu a declaração dele, do ponto de vista do MDB, já que o governador Sartori foi tão correto com o Eduardo Leite, né? Se colocou à disposição, parabenizou. A declaração do presidente da Assembleia. Da Assembleia. Eu não ouvi a entrevista, Paulo Sérgio, mas também ouvi, conversando com colegas, comentários, e é nessa linha que o deputado Turra falou, num tom. Não sei se há algum motivo que a gente desconhece, né, dele ter adotado aquele tom. Mas o resultado de uma eleição é o somatório de vários fatores, né, tanto para a derrota ou para a vitória. É inegável que o resultado da eleição aqui no Rio Grande do Sul, o candidato vencedor, agora eleito o governador Eduardo Leite, conseguiu colocar para a sociedade gaúcha uma plataforma de governo que foi aceita pela maioria da sociedade, dos eleitores, e que há uma expectativa em torno até porque do mandato. Recheada, não tem nada, o Eduardo Leite se elegeu, todos nós. E nós temos que respeitar o resultado. Temos que entender que ele tem que fazer um bom governo para o bem de todos nós, né? Agora ela veio recheada de promessas. Agora vem as cobranças. Paulo Sérgio, são exemplo também do Bolsonaro. São compromissos assumidos com a sociedade
que a sociedade vai estar atenta, até muito vigilante, cobrando essas promessas. O MDB vai fazer oposição? Compromissos. Nós já definimos isso em reunião da bancada, de que nós não somos governo. A urna nos colocou numa condição de estar fora do governo. No entanto, nós não devemos nos portar como opositores raivosos, até como tem alguns partidos não é perfil, políticos. né? Não é o perfil. Mas nós vamos estar ajudando a administração, o novo governo, naquilo que estiver ao nosso alcance. Tem muitas medidas que o novo governador assumiu e que foram tentados, inclusive, em partes até implantados pelo governador Sartori, e também nos cabe o papel... A prorrogação do aumento de impostos, por exemplo. Nos cabe também o papel que a sociedade nos colocou de estarmos fiscalizando o governo que vai assumir, cobrando, né, auxiliando, mas, ao mesmo tempo, estarmos também acompanhando e exercendo o nosso papel. Muitas das medidas nós deveremos tomar decisão através de reunião da bancada e do Por partido. exemplo, manutenção dos impostos. Esse é um projeto que deve ir para a Assembleia logo, que será objeto de uma ampla discussão dentro da bancada. Mas hoje nós não temos uma posição... Mas era a plataforma do governo Sartori continuar com... Era a plataforma do governo, mas do governador Sartori. A proposta do governador eleito é semelhante, com um prazo mais reduzido até daquilo que propunha o governador Sartori, mas hoje nós temos que discutir internamente na bancada se a posição será única, né, ou a bancada ficará liberada para que cada parlamentar tome a sua decisão. Sim. Então, esse é um tipo Não vão de fechar a projeto. questão. Acredito até que não. Perfeito. Acredito que ficará Hernani, em aberto. do ponto de vista do PP, Na verdade, do progressista, agora progressista. O projeto, a escolha, a eleição, os eleitores escolhem um projeto, rejeitam um outro. Isso é o processo político. Com relação a esse tema, que é um tema polêmico e que tem opiniões divergentes, claro que hoje o Estado passa por um momento extremamente complicado e difícil. Esse momento vem de muitos anos e talvez se não se dê um ponto nisso e se comece uma nova condição, vai se prorrogar isso ad eternum. Eu lembro muito bem que a governadora Ieda tentou a prorrogação, o aumento de impostos, não conseguiu antes de assumir o seu mandato e acabou fazendo depois uma gestão, né, uma gestão positiva, eu diria assim, pelas circunstâncias. Claro que havia naquele momento mecanismos. Sim, positiva pelos mecanismos. Mecanismos que tinham, que hoje não existem mais. Recursos da CE, recursos da venda do aumento do IPO do Banrisul. Do Banrisul. Então, teve injeção de... O governo foi utilizando. Os depósitos judiciais, em que pés depois foi devolvido aquele valor, mas num determinado momento foi utilizado esse mecanismo também dos valores dos depósitos judiciais. Mas a verdade é que tínhamos projetos distintos no primeiro turno. Tanto o governador Sartori quanto o governador eleito Eduardo Leite defendiam, durante toda a campanha, a continuidade desse aumento dos impostos. Nós tínhamos o candidato, o Jair Jorge, por exemplo, que era contra a continuidade desse aumento de impostos. Os dois projetos eleitos ou que foram votados pela população no primeiro turno levaram o Sartori e o Eduardo Leite ao segundo turno, que ambos defendiam. Então, essa plataforma é praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma. Ali não foram posições antagônicas nem ideológicas que se enfrentaram. Exato, mas ambos defendiam essa mesma tese, né? Que é uma tese que eu digo que tem posições divergentes e realmente hoje há uma enorme dificuldade por quem sustenta hoje o Estado, quem empreende, quem gera emprego e renda, realmente vive um momento extremamente difícil. Por outro lado, a situação tanto do Estado quanto dos municípios é uma situação, eu diria assim, muito complicada e grave. Até depois que eu vi, inclusive, tem um especialista em fazenda aqui, vai ser do Leite, que eu não me esqueço, um programa que
Nós saímos daqui, ele era procurador-geral, e ali fora ele já tinha recebido N ligações. A ameaça de não depositar o 12º, lembra? Que tragédia foi aquilo. Quem era o governante? Quem era? Agora eu não estou te perguntando porque eu não estou lembrado. Quem era o governante? Não me lembro também. Ou era o Rigoto, ou era Ieda. Um dos dois. Era Ieda. Era Ieda, Era né? Ieda, era Ieda. Que havia ameaça de não depositar o 12º do Ministério Público. Paulo Sérgio, eu com relação aos impostos, eu tenho uma posição bastante clara e definida. Para mim não é um remédio amargo, é um remédio ineficaz. Se ele fosse amargo, em algum momento ele resolveria o problema. Nós constantemente somos chamados a ter que pagar essa conta. Nossa sociedade, gaúcha e brasileira. Chega, basta, uma hora tem que acabar. Não é possível se encontrar sempre esta solução. O Rio Grande do Sul, em 2015, aprovou com uma data para encerrar. Agora, você quer continuar por um período mais curto, é verdade, mas você quer continuar para fazer a transição. Na minha opinião, isso significa... Mais curto de 2 anos. Mais curto são 2 anos. Na minha opinião, isso significa que nós nunca vamos desmamar o terneiro. O Rio Grande do Sul vai seguir aumentando impostos a conta-gotas. Ano em ano, uma hora tem que acabar. Tem que ir para outras práticas. A situação é terrível, mas é terrível para os gaúchos também, que não recebem o serviço público a contento, que pagam uma conta brutal, custo de vida bárbaro. Eu acho que tem que tentar pensar outros caminhos. A própria questão do 12º, que infelizmente não foi aprovada pela Assembleia, todos nós votamos a favor, a PEC do 12º, era R$1 bilhão que sairiam da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e ficariam nos cofres do Executivo. Nós estamos falando em 2 bilhões estimado por ano, né? Que teria sido resultado do aumento das alíquotas do ICMS. Não é? Na minha opinião, inclusive, para você experimentar algo diferente, tem que exercitar isso na prática. Como os Estados Unidos fez? Reduziu a carga tributária, foi a maior redução da história, começou em queda a arrecadação, isso é óbvio, o primeiro momento é esse, não tem outro, e já está comemorando uma super arrecadação e mais do que isso, e melhor do que isso, aumento na geração de emprego. Por que que o Rio Grande do Sul não pode fazer um exercício diferente? Por que que nós não podemos conversar com os setores responsáveis pela produção de riqueza e geração do emprego no Estado? Sentar na mesa, ver, olha, qual o período dessa curva para baixo, que cairia abruptamente a arrecadação, porque, óbvio, encerra em 31 de dezembro, em janeiro a arrecadação vai ser menor, pelo simples fato. Brutalmente menor, cerca de 200 milhões de reais no mês, se estima pelos 2 bilhões do ano. Mas e quando que a gente começa a dar a volta? Você não acha que a gente já esgotou isso, de tirar o que tem? Eu acho que tem que partir para outras práticas. Daqui a pouco, inclusive, enfrentar com mais coragem a diminuição do tamanho do Estado. Tem uma promessa boa do presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro, que é a questão de respeitar, de valorizar o processo federativo. Né? Mais do que isso, eu ia comentar, o Paulo Guedes está falando coisas que são música para o ouvido de todos. Faz quanto tempo que a gente fala no Pacto Federativo, Zanquim? Em reforçar o caixa dos municípios, menos Brasília, mais os municípios. Paulo Guedes está falando isso claramente. Agora é o momento da pressão. Tomara que o Congresso eleito compreenda isso e aprove essas medidas. Ele vai entrar com maré a favor, com todo diferente respeito. do Collor. Quem tem que Collor fazer? entrou com 2 deputados federais. O movimento com político. 2 deputados Tem uma federais. base. De Ele entra partidos, só no partido prefeitos. dele com 52. Tem uma base boa. Os prefeitos que agora estão dizendo, vai cair a arrecadação nos municípios, e aí como é que nós vamos fazer se a alíquota voltar ao normal? Temos aqui, então, os o prefeitos órgão precisam controlador, ir a Brasília, cobrar do o Paulo órgão Guedes. controlador, fiscalizador, e temos o Ministério Público também na mesma ordem, representa a sociedade nisso tudo. Tem uma questão muito peculiar que o deputado coloca, que nós não podemos traçar um paralelismo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu tenho uma prima que trabalha na FMI. Exemplo, Paraguai, e ela disse o seguinte, Santa Catarina. Olha, quando não foi aprovado o orçamento público lá, o funcionário não pode nem trabalhar. Ele não está autorizado a ir na repartição, fecha a repartição. Ou seja, se o orçamento público não está aprovado para o ano que vem, enquanto não estiver aprovado, está todo mundo demitido. Não tem direito nem à prestação de serviço público. E nós não vivemos essa realidade. Nós vivemos uma realidade onde o serviço público no Brasil é tudo feito na base do Estado. O Estado é que executa e as pessoas não podem, são funcionários de carreira. Tu não pode diminuir a receita e dizer, não,
promotor agora, tu não vai mais para a comarca, tu fica em casa ou vai ser demitido. Então os custos fixos, o auditor fiscal, para não pegar o promotor, pega o auditor fiscal, o auditor fiscal, agora tu vai para casa, fica em casa, tu não vai ficar sem receber, porque não foi aprovado o orçamento, e não importa se a receita cai. Então nós temos uma diferença que temos que respeitar, que num caso de recessão econômica, onde nós não podemos ter a possibilidade de demitir pessoas, diminuir a prestação de serviço público, seja em qualquer área, em qualquer área. Não podemos diminuir a prestação. É como se tu tivesse uma empregada em casa e tu dissesse, e tu pactou com ela que ela nunca poderia ser desonerada daquela função, independente de tu ganhar X ou Y. Se o teu salário foi baixo, eu não posso demitir o jardineiro, não posso demitir a empregada, não posso demitir... pagar, mas não posso. Não posso. Não, mas aí vai não... pagar se não tem dinheiro. Exato. É essa a questão que nós vivemos. Por isso que os prefeitos se queixam de que eles não podem prescindir dos valores. Não é porque eles não querem diminuir o serviço, eles não podem diminuir o serviço, senão o Ministério Público lá na 4ª Câmara, o senhor já foi atuante lá, o senhor vai condenar por quê? Porque não foi prestado assistência à saúde no posto de atendimento, ou não foi feito a limpeza nas ruas que foi reclamado e não foi prestado. Ou seja, nós temos um engessamento... Os buracos não foram tapados, mas não são mesmo? Não, nós temos um engessamento na nossa forma normativa que nos impede de fazer isso, deputado. Por isso que... Mas não nos impede de vislumbrarmos outras alternativas que não sejam aumento de impostos. Evidente. Porque senão está fácil a solução, aumentar 100%. Só que tem uma Estado questão, rico. Só que tem uma questão importante. Tu Povo não quebrado. como prescindir de uma hora para outra fazer isso, um corte abrupto. Mas e quando quando vai acontecer esse corte abrupto? Nunca? Era para ser agora. Governo que vem, ele nós tem não nos projetamos para isso e era para ter sido 4 anos. Agora mais 2. Daqui a pouco vai ser mais 1. Depois mais 6 meses. Mas tem que haver um período de transição até se construir esse período. Mas em 2015 a Assembleia disse o período 85% do orçamento do Estado é gasto com pessoas. 85%. E significa que as pessoas fazem prestação de serviço público. Diminuir a receita significa diminuir também a prestação de serviços públicos. Nós temos que, talvez, fazer esse câmbio para desonerar a sociedade. É verdade, isso é uma questão que temos que discutir. Mas nós temos que saber também que, conscientemente, cada redução que se fizer no valor da desoneração significa menos serviço público. Nos Estados Unidos, para usar o exemplo americano, eles não têm a saúde gratuita. O Obama fez o Obamacare, o Trump foi lá e cortou. Por que cortou? Porque onerava os cofres públicos. Porque se fosse... Na China, a saúde é paga pelo cidadão. Olha, eu faço parte de uma organização internacional, que é o Pempal Jacob, que é do Banco Mundial, vim agora domingo da Geórgia. Já é minha 6ª, 7ª missão internacional pelo Conselho Nacional de Controladores Gerais do Brasil. A maior parte dos países do leste europeu não tem o nível de serviço que a gente tem aqui. Se o cidadão quebrou a perna na rua, na Armênia, por exemplo, tá, mas se quebrou a perna na rua, não tem problema. Se ele puder pagar, ele vai ao hospital. Se não puder pagar, vai ter que consertar em casa. A maior parte dos serviços públicos nos países que a gente, às vezes, compara com os serviços mais desenvolvidos, com isso, não são serviços públicos. Doutor Eduardo. Olha, o nome é imposto, né, justamente porque é imposto. Se fosse bom, seria voluntário. Né, todo mundo pagaria voluntariamente. Quando foi aprovado lá atrás esse aumento de impostos de 2015 até 2018, eu vislumbrei, antecipei que nós estaríamos vivendo exatamente o momento que nós estamos aqui agora. Um fim de governo, com uma troca de governador, possivelmente, e o governador que está entrando tendo que enfrentar esse mesmo dilema com uma visível queda de arrecadação. Então eu volto a dizer, eu sou contra contra qualquer aumento de imposto por essência, mas acho inevitável que você faça isso. Eu não vejo como esse governador vai entrar com uma queda de arrecadação de 200 milhões aí, logo na largada. Acho salutar que você dê a ele esses 2 anos para que ele possa respirar, se organizar. Está visto que a arrecadação tem sido insuficiente e é do couro que saem as correias. Nós não temos outra forma de organizar isso. Os Estados Unidos, é verdade, cortou impostos, mas nós estamos falando de uma economia completamente diferente da nossa. Paraguai também, Santa Catarina faz isso, Goiás. Que cortou impostos quando a roda da economia começou a girar de novo. Estavam na curva ascendente, aumentando a arrecadação e eu faço o corte de impostos. E isso deu um novo impulso na economia. Eu não faço isso no meio de uma recessão, porque aí eu vou... É o que falava o Jair Jorge, o gatilho. É o que eu imagino. Nós estamos tentando ali, nós estamos há 3 anos em recessão, quer dizer, a gente dá uma crescidinha, 0,5%, 0,4%, 0,3%,
quando a economia crescer, eu não tenho dúvida nenhuma que o primeiro ato tem que ser reduzir os impostos. Tem interesse em inovação e empreendedorismo? Pois vem aí o Insight, o principal evento da Semana Global do Empreendedorismo no Rio Grande do Sul. O evento é inédito e irá proporcionar múltiplas oportunidades de conexão entre empresas, investidores, aceleradoras e jovens interessados em empreendedorismo. Serão 2 dias de programação, 12 e 13 de novembro, no Centro de Eventos do Parque Shopping Canoas, das 9 às 20 horas, com conteúdo ininterrupto. O Insight vai trazer palestras, oficinas, hackathons e muito mais. Tudo isto para que você desenvolva soluções, mostre sua criatividade e viva a esperança da interação do ecossistema de inovação do nosso Estado. Entre os palestrantes está confirmados o Tiago Matos, Thales Gomes, Camila Chute. Acesse o sebrae-rs.com.br/insight e garanta o seu ingresso. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Me permite... Sabor, antes nós vamos saborear linguiças e salsichões do frigorífico Castro. lá de Pelotas. Castro, Qualidade desde comi no fim de semana. 1960. Aliás, tudo é Pelotas, Tiago. O frigorífico Castro, que está aí em toda a rede Zafari. Biscoito Zezé também está em toda a rede Zafari. Veja quantas coisas. Só falta agora o leite aqui no programa para fechar todo um conjunto alimentar de Pelotas. Né? Eles vão vivendo um ciclo pelotense, né? Pelotas em alta. O coqueiro lá, só que coqueiro é São Lourenço. São Lourenço, mas... Tu come a melhor paletinha do mundo do frigorífico coqueiro. O Cremers informa, Novembro Azul é um momento mundial que busca conscientizar a respeito da saúde masculina e do câncer de próstata. É o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. A campanha tem o objetivo de romper preconceitos e principalmente de alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde. Tens ido ao teu urologista, teu próctolo? Já. Não é? Eu já me trato da próstata há 10, 11 anos já. Quem é ele? O Dr. Cláudio Polacel. Ah, o Cláudio. O grandão, né? Não. Falando disso, estamos no Novembro Azul. Não. Tu ias falar, deputado Sérgio Turra, por favor. No tema, estamos no novembro, né? Novembro Azul, né? O mês das campanhas de prevenção. Sim, mas Eu ia. Eu ia concluir também, aqui da forma que o Álvaro estava colocando, nenhum país tem o tipo de cobertura que o Brasil tem, por conta da Constituição Federal de 88. Vocês vão lembrar aqui, daquele evento em Las Vegas, o sujeito que ficou com um rifle e fuzilou um monte de gente durante um show em Las Vegas. Sim. Aquelas pessoas todas foram atendidas nos hospitais ali. Um grande problema que elas sofreram logo depois é que os hospitais mandaram as contas e começaram a executar as contas e tomaram os carros, as propriedades e os imóveis que aquelas pessoas tinham. Sim, evidentemente que sim. Claro que, porque o sujeito tem um seguro que não cobria aquele tipo de despesa, porque lá é seguro médico. Então as pessoas foram socorridas, não é como ele está dizendo na Armênia. As pessoas foram socorridas, foram para o hospital, foram salvas, mas aquilo gerou uma despesa, uma conta. O hospital foi lá e apresentou a conta para o sujeito. Olha, tu está devendo $100 mil, $200 mil. Passou 30 dias numa UTI, tu está devendo 500, mas 600 tem que processar o Estado aí. E foi assim, não, que Estado? Desculpa, não, lá não tem, falta de segurança. É privado. Mas que é isso? Experimenta lá. Quem é que tem que tirar a segurança? Em resumo, aquelas pessoas que não tinham a cobertura de seguro privado e pago, tiveram que pagar do seu bolso aquele atendimento médico. No nosso país, só complementando, a gente atende inclusive as pessoas de outros países de forma gratuita. Então, isso também onera. Bom, diferente da Alemanha. Na Alemanha eu vivi isso. Um colega nosso, nós estávamos indo de Frankfurt a Hannover, de trem, e despenca um baú de cima do porta-bagagens, caiu na perna dele. Esfacelou o joelho dele. Nós chegamos em Hannover, na porta, onde parou o trem, na porta do vagão, já tinha uma ambulância. Foi levado para o hospital, foi colocado no hospital, só não foi operado porque ele não quis, mas ficou lá 3 dias, foi transportado, ganhou até cadeira de rodas e não pagou zero. Muito bem. Mas seja como for, né? Essa prática do aumento de impostos também tem que ser vista sob o ângulo do cidadão. Mas não é milagre.
Se fosse milagre, Não, teria eu sido sei, aplicado mas na nós missão. estamos querendo um milagre. Tem que ir né? outro Ou caminho. não. O cidadão que não está recebendo funcionário público, custo de vida mais caro, gasolina mais caro, o empreendedor com dificuldade de empreender. Nós sabemos isso. Aonde a gente anda? A solução é aumentar impostos ou a solução é o Estado do Rio Grande do Sul fazer outra coisa? Lá atrás o Estado estava quebrado. 2 caminhos. Privatiza ou aumenta impostos. Qual foi o escolhido? Aumenta impostos. É mais fácil. Por quê? Mas Por que nós não podemos agora pensar diferente? Teve muitas tentativas, né, Turra, por parte do tem- governador, lógico, que não mas- foi aprovado pela Assembleia. Mas exatamente, mas O agora... Brasil todo está A quebrado. verdade é que Então, nós temos a raiz do Tem algum problema, desse problema aí. desequilíbrio fiscal, não só no estado do Rio Grande do Sul, problema tá no poder na maioria público, dos não estados no- e dos municípios, Turra, é a distorção do Pacto Federativo. Nós temos é, uma mas então- concentração de recursos na esfera federal, 60% de Que é. todos os tributos arrecadados Tudo que no é Brasil arrecadado fica em Que é um Brasília. absurdo, né? Como É um absurdo. Pois é. Nos municípios, 17%, nos estados, 25%, 24%. E você coloca daí o prefeito a ter que se opor ao Exato. munícipe. Isso está errado, tem que... Por isso que eu estou dizendo, não adianta marcha de prefeito, marcha de vereador uma vez por ano, ir lá e não mudar o sistema. Agora é hora de aproveitar um novo momento, o ministro da Economia mais O arrojado... Rio Grande tá do Sul falando tem isso. um déficit bilionário. O governador Sartori assumiu o governo com um déficit previsto durante o mandato dele de 25 bilhões de reais. Está fechando esse ano com 8 bilhões e vai passar para o próximo governo já com compromissos que não vai conseguir honrar. Eu tenho certeza que o novo governo, sob a liderança do governador Eduardo Leite, vai encontrar dentro da Assembleia apoio necessário para implantar as medidas e tenho certeza que a base que vai dar sustentação a ele Quantos não vai deputados ele faltar a tem na ele, base? né? Eu não sei Hernani, quantos então- partidos vão Hoje, dos estar 12. com o novo governo fechado desde o... Mas 19 deputados ele já tem, se somarmos aí... Dos partidos coligados dá 20 deputados. Se somar aí PTB, que tem o vice-governador, o PSDB do governador, o PP, que foi também parceiro desde o primeiro momento, consegue Mas a questão os do votos, imposto, sim. inclusive, é sob a ótica da nova legislatura. Daqui já em 2015 aprovou porque o aumento, projeto né? não Então, foi ainda para a Assembleia, esse mas iria agora, porque senão da ano que vem não tem prorrogação realidade. da lei, né? Bom, se for para a Assembleia, a composição não é, Mas é o Marlon atual, já, né? o Marlon já mostrou que vai conduzir contrário. E outra coisa, O presidente Não, da não, Assembleia nós teremos- chamou de Não, votação. se o projeto for encaminhado, vai seguir o que prevê o regimento, vai ir para plenário, não é Lógico. uma ele vontade externou do a posição presidente. dele. E tem um outro desafio que nós teremos todos que enfrentar e que foi tentado no atual governo, liderado pelo governador Sartori, e que não teve êxito, que é a retirada do plebiscito da Constituição para poder ser o Estado... Isso tem que tirar, isso é um absurdo. O É um Estado, câncer. Como é que o PT É o único conseguiu estado, colocar é o isso, único né? estado do país não foi o PT. Quem foi? para poder Foi o privatizar PDT. algumas Foi o PDT. estruturas. Nós conseguimos, inclusive, Vieira Paulo, da Cunha. a Foi o única, Vieira que fez isso. a única- De Cachoeira. De Cachoeira. É o único A única estado do estrutura- Brasil que tem uma lista de empresas públicas, estatais, Precisa de um plebiscito. que precisa de um plebiscito. A única estrutura Aí que na nós hora- conseguimos aí na hora- retirar do plebiscito aí a foi a solução, CESA, que aumento inclusive de estava impostos. vinculada à Secretaria da Agricultura, que agora está sendo vendida às unidades, né? Que é uma companhia completamente defasada da Que infraestrutura. não vale absolutamente nada também. Com muito mais trabalhistas em curso do que o valor da própria companhia, né? Mas tem outras também que hoje não geram uma despesa para o Estado Várias. e que não prestam um trabalho com eficiência. O Estado gasta recursos que poderia ser investido em outras áreas mais essenciais, né? Na época, quando foram criados, cumpriram um papel, mas o Estado tem que ter essa responsabilidade de rever de tempos em tempos as estruturas que ele possui. E isso também, sem dúvida, vai passar pela Tem que Assembleia passar. e esperamos que a gente tenha a compreensão lá dos deputados mínimos necessários, que são 33 Com certeza. deputados, para mudar a Constituição e retirar do plebiscito e Mas já tem possibilitar o gente Estado. ensandecida contra. Contra. A gente será uma banda. Que, Contra. contra. Ah, mas isso sempre que- vai ter não, tem- unanimidade de ninguém, não é? É. E não E o- precisa e o que unanimidade, acontece muitas são 34 vezes, Paulo, votos. É que se Mas é questão governa... que não se pensa no bem do Estado, se pensa Paulo, no próprio bem. O que nas acontece muitas ideologias. vezes é que
se governa para as aproveitar a minorias. Eu ideologia entendo que você reinante tem que agora, respeitar as direita. minorias, mas governar para as maiorias. Muitas vezes você não se desfaz de uma estrutura por um determinado número de pessoas que estão vinculadas àquela estrutura em detrimento de milhões de gaúchos que acabam pagando a conta da manutenção daquela estrutura. Então nós temos que mudar e inverter essa lógica, né? E agora esperamos que no próximo mandato isso se consolide e o Estado possa ser desincumbido. As grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferentes rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo. A Vinhos do Mundo está na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Atenção, cooperado Unicred. A antecipação do 13º é vantagem para você e para sua empresa. Assim você quita o salário dos colaboradores e também resolve as despesas de final de ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo de caixa. Converse com seu gerente Unicred e faça uma simulação. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e o dono da nossa vinícola Laurenti. E também conhecido como André Riedo dos Pampas. Ele que canta e toca muito bem. O nosso... Laurenti Barra do Ribeiro. Hein? Vinícola Laurenti em Barra do Ribeiro. Na Barra do Ribeiro. É o cartão... Aliás, ali é o portal de entrada da Barra do Ribeiro. Então vamos a ele, o doutor... Doutor Gilberto Schwartzman. Gilberto Schwartzman. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós médicos sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto. Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura. Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos, fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Olha, as pessoas ficam aqui entendendo que se falar contra o Bolsonaro, a tropa de choque já vem lotada. Tá? Quer dizer, até as pessoas que votaram no Bolsonaro, que gostam do Bolsonaro, que acham que Bolsonaro é importante para o país, dizem qualquer coisa, a tropa de choque vem lotada para cima. Tio. É a patrulha. Já quer botar, a patrulha. É a patrulha. Já querem botar o gemo. E a patrulha de direita. Tá Quer vendo dizer, só? tudo aquilo que a esquerda praticava, começa a direita a praticar, né, multiplicado por 10. Exatamente. Não, por favor.
Mesmo? Ele olhou pro Sérgio. O Paulo Sérgio estava dizendo que o Bolsonaro fez muitas promessas. Falei, não, Mas fez ou não fez? Prometeu que iria fazer de tudo para mudar o país e está começando. Ótimo. O início dele é ótimo. Uma... Tá surpreendendo Olha a aqui, todos sabe, nós, tenho certeza. olha aqui, ó, Inclusive com a indicação em fevereiro, do Sérgio Moro, que vai mexer até com a economia do país. Em Podem ter certeza. Em fevereiro, aqui, lá na minha sala, depois aqui no programa, o Luiz Carlos Reis, pré-candidato ao governo do Estado, lembra disso? Eu disse para ele, tu quer ganhar a eleição? Cola no Bolsonaro, é a tua chance. Cola no Bolsonaro. Falei ou não falei? Falou. Falei ou não falei? Então, pô, eu não posso ser contra. Claro. Eu digo isso aqui abertamente. Agora, o que ele prometeu, ele vai ter que cumprir. Ele está começando. Então, Mudar o país, fazer uma limpa. O que eu disse é o enfrentar seguinte, a corrupção, que tanto Leite como o Bolsonaro prometeu, o único que nomear não prometeu, os melhores. o que não é característica porque ninguém cobrou do Sartori, né? O Sartori nunca prometeu nada. Ninguém cobrou dele nada, porque ele não prometeu. Ele fez toda uma campanha sem prometer nada, correto? É verdade. Então, Falando é isso que em eu tô Bolsonaro, o Paulo Sérgio, eu quero trazer um fato aqui. E a maioria das coisas consegue cumprir. O Leite, o Bolsonaro tem muito mais condições de cumprir lá do que o Leite aqui. Concorda comigo? As dificuldades financeiras do Rio Grande do Sul é conhecido de O Bolsonaro todos, ele né? começou bem já, tomando medidas, e claro que o tempo é curto, mas todos os passos que ele está dando aí é surpreendente. ministros. Inclusive a escolha... Quem vai ser o ministro da Agricultura? Não se tem ainda. Tem alguns nomes aí que estão sendo ventilados, mas não se tem definição. Eu trago aqui um Mas fato. qual é a tua ideia? Pode ser o teu colega de partido, de vocês, o Jerônimo Luiz Carlos Berg? Reis, nosso colega, o Jerônimo está sendo cotado, o Naban Garcia está sendo cotado, a Tereza Cristina. O Naban é um estremece meio agropecuário. Mas é um nome que desde o início já vem acompanhando o Bolsonaro. Sim, bem, ele está ao lado do praticamente Bolsonaro. início sempre. de toda a E caminhada. aqui, quem é que vai ser o secretário da Agricultura? Mas eu gostaria só, aqui, Paulo, quem vai de ser trazer um fato. Não, só me responde. Não sei, aqui não sei. Quem vai ser o chefe da Casa Está Civil? aqui o Sérgio Torre, um nome que foi levantado aqui, cotado. Não, por isso que eu estou É, perguntando para vocês. Quem secretário vai de ser o secretário da Agricultura? Não tenho ideia. Eu acredito que o governador está pensando, está avaliando, está vendo e não... Não falou nada contigo? Não falou nada Nem comigo. contigo? Não. Hernani é um nome, enfim, tem vários bons nomes. Comigo também não. Pode ficar tranquilo. Eduardo. Eu Comigo quero também trazer um não. E fato, quem é que vai Paulo. ser o chefe da Casa Civil dele? Também não se sabe, porque... Tu não- vê que hoje não ele está inter- bem mais adiantado. Bem que mais ele. adiantado. O Bolsonaro... Não, Nesse eu só estou perguntando para vocês para fazer uma comparação Aliás, o entre Bolsonaro- a agilidade de um e a Mas- agilidade do mas- outro. O Não, Bolsonaro mas já uma- tinha anunciado o ministro-chefe da Casa Civil antes do segundo turno. Ah, sim. Entre o primeiro e o segundo turno, já tinha feito o anúncio do Onix, né? O gaúcho aqui que... Mas eu quero relatar um fato, e aí não como Sai um deputado gaúcho, estadual, entra outro na Casa mas Civil. na condição de pai, de um fato que aconteceu na escola, no colégio Rosário Marista, na semana passada, né, de uma manifestação político-partidária de alunos contra a eleição, a vitória do candidato Bolsonaro. Logo após o domingo da eleição, na terça-feira, um movimento de resistência feito por alunos, né? Isso gerou uma revolta, uma indignação de muitos pais, e eu falo aqui na condição de pai. Tem o colega Fábio Branco, que também tem filhos lá no Colégio Rosário Marista, né? E que nós entendemos que aquele lá não é um espaço adequado. Orquestrado Tanto é por quem? por alunos, mas aí não... Nós Mas tem estamos interferência de professores? possivelmente ou negligência ou conivência da escola para possibilitar. Tanto é que no outro dia se possibilitou uma manifestação pró-Bolsonaro de alunos. Sim, mas então, o colégio... Supremo já se manifestou a respeito disso ou não se manifestou? Nas universidades. Nas Da universidades. autonomia universitária. Mas exatamente. E a escola não é um espaço para manifestação político-partidária. É um local que as crianças vão para aprender. Eu sou do tempo do Julinho que... E isso nós gerou uma fazíamos certa... Nós, inclusive, horrores. estamos em contato com o Ministério Público, doutor Eduardo, para relatar, porque tem fatos, agora pais relatando fatos que aconteceram já há mais tempo, de algumas coisas isoladas, né? Mas essa manifestação, né, trouxe uma indignação de muitos pais que, né, inclusive, colocando seus filhos na escola, entendendo que estavam lá e estão lá buscando o aprendizado, e quando você vê esse tipo de manifestação... Quer um conselho? Leva para o Farroupilha. Colégio Farroupilha não tem isso. Vamos Vamos agora agora nós precisamos, Paulo, Ele está no Farroupilha aqui, ó. Olha aqui, dá licença. não aqui. aconteça.
E canta um hino agora que o Paulo Sérgio ensina aqui quando eles vêm me buscar. Salve, salve a nossa escola, o Colégio Farroupilha, e por aí vai. Vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Álvaro Fraquedin, nosso grande secretário de Junta à Fazenda, contador, auditor fiscal do Estado, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno. Aliás, eu ouvi dizer que a Fazenda não deixou colocar a situação dos funcionários em dia, que o governador queria. Isso é correto? Não, de forma nenhuma. Não tinha dinheiro mesmo? Não tem dinheiro. Não, o governador Jair Soares cansou de Imagina. O Sartori está escondendo o dinheiro. Estou falando que ele está nos assistindo aqui, não, nosso amigo e confrade Jair Soares. Você imagina um quadro de auditores fiscais, de auditores de Estado, vigilantes em relação às finanças, tem os números todos na mão, todos têm. Se por acaso tivesse alguma possibilidade disso acontecer... É claro que não faria. Evidente, seria uma coisa inimaginável. Até porque todos nós, agora depois da saída do secretário Giovanni, assumiram funcionários de carreira, né, para cumprir os postos, né, que é o doutor Luiz Antônio Bins, que é nosso colega que está como secretário, grande figura, e nós estamos todos ajudando lá a tentar passar esse momento aí de transição de governo. Né? Então, dia 9 às 12 horas. Dia 9 às 12 horas. 70 anos da CAGE. A CAGE é um órgão que nasceu do Tesouro do Estado, com uma diretoria de contabilidade. E, ao longo do seu tempo, foi passando aquelas evoluções que a contabilidade foi passando também, Teodoro. De contabilidade, depois na década de 70, auditoria. E, na Constituição de 88, como responsável, aqui no Rio Grande do Sul, como sistema de controle... Ainda existe a figura do tesoureiro? Existe, mas de uma outra forma. Agora é a Subsecretaria do Tesouro do Estado, né? Que controla a parte das finanças. É uma das 3 subsecretarias da Fazenda. O Arno Agostinho foi... O Arno foi o secretário de Fazenda. Mas lá no governo federal... Foi o STN, né? O secretário do Tesouro Nacional. Exatamente. E a CAGE, na década de 88, passou a ser responsável pelo sistema de controle interno do Estado, artigo 74 da Constituição Federal. Aqui no Estado ela é diferente, porque aqui ela é controle interno do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Executivo, do Tribunal de Contas e da Defensoria. Ela é de todos os poderes. Ela tem uma conformação diferente do Brasil, onde cada poder tem o seu controle interno. E aqui no Estado ela é o único órgão de controle do Estado como um todo e de todos os poderes. E é responsável pelo controle das contas de todos os ordenadores de todas as áreas do governo. E nós estamos celebrando, em função até dos seus 70 anos, celebrando essa 70ª casa, que faz parte dos 127 anos da Fazenda. Ela integra a Fazenda, sempre integrou a Fazenda, embora tenha essa conformação também como responsável pelo órgão de controle dos outros poderes, né? Ela tem essa história toda bonita de trabalho e de prestação de serviço aos outros poderes, tanto cuidando da parte da contabilidade quanto da parte de auditoria e de fiscalização do governo. E para celebrar esse momento de 30 anos da Constituição Federal, desse capítulo que inovou na questão do controle de governo, nas formas de combate à corrupção, de transparência, de controle social, a gente está fazendo uma série de celebrações esse ano festivo. A data certa é 28 de dezembro, a data de criação da CAGE, e nós estamos celebrando. Então, com a vida do... Parabéns, doutor Álvaro. Está aqui o seu Jeton, tá? Olha só. Sanitas, que é Pelotas também. Ó, Zezé, Castro, Sanitas... E Eduardo Leite. E Eduardo Leite, isso aí. Então está aqui, ó. Muito obrigado. E vai também com adoçante, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Dietético aqui. Pode encontrar quando terminar lá, vai na Rede Zafari ou na Panvel, está lá, ele é do grupo de médicos de FAR. Doutor Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. E eu, quando fui procurador-geral, para poder dormir tranquilo, busquei o diretor-geral na CAGE. Exatamente. O Roderval Marques, para poder... Está lá até hoje. Está lá até hoje, para poder dormir duplamente tranquilo. A maioria dos poderes faz isso, né? Na Assembleia, quando fui diretor-geral, ela também foi em função disso, em função dessa vinculação com o controle. Me parece que o grande desafio do governador Eduardo Leite e do presidente Bolsonaro, em qualquer esfera, antes de mais nada, é segurança pública. Não há ambiente de negócios que resista, não há empreendedorismo, não há agronegócio, não há a escola, não há o hospital que resista com o grau de insegurança que nós vivemos.
Então, o desafio número 1 do Brasil, mas número 1 mesmo, é segurança pública. Eu tive recentemente em Brasília, num congresso sobre turismo e jogo, legalização do jogo, e trouxeram algumas pessoas do exterior. E o sujeito, entre outras coisas, Tem uma disseram, coisa que o Bolsonaro é contra, só a favor, legalização do jogo. entre outras coisas que eles disseram, os estrangeiros disseram, olha, ninguém monta cassino para tirar dinheiro dos nacionais. Ninguém monta um cassino para tirar dinheiro dos nacionais. Se monta um cassino para fomentar o turismo. As pessoas vêm, gastam em outras coisas. Tu bota um parque junto, as crianças brincam e ali você joga. Não se monta essa estrutura se não tiver segurança. Então, ponto 1 para resolver qualquer negócio. O sujeito mandar um caminhão com produtos do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro e chegar no Rio de Janeiro. Segurança pública. Se não houver segurança, nada resolve. Aqui está o seu chá Sanitas, tá? Ali. Muito obrigado. Além do assessor que o senhor levou, tirou do nossa Secretaria da Fazenda, da CAGE lá, também um chazinho ajuda. Ajuda a ficar Doutor tranquilo. Hernani Polo. Eu quero... Vai ao Senadinho hoje, não? Hoje não. Hoje não consigo, tenho um compromisso familiar. Mas quero aqui fazer meu ponto final, Paulo Sérgio, com uma notícia positiva que estamos comemorando todos nós aqui, gaúchos, né, e brasileiros, que foi a retomada, a reabertura do mercado russo para a compra de carne suína e bovina brasileira. Né, o nosso ministro Turra participou enquanto presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Nós participamos também, ainda enquanto secretário de Agricultura, de diversos momentos junto com o Ministério da Agricultura, e especialmente para a carne suína, né, 4 plantas aqui do Rio Grande do Sul estão habilitadas. As únicas do Brasil são aqui do Rio Grande do Sul. E isso significa aí 30 milhões de dólares mensais, né, de exportação de carne suína, uma maior demanda na produção, maior geração de emprego. Então, realmente é um mercado grande, né, tem um grande consumo. E isso foi um fato que aconteceu agora na semana passada e nós queremos compartilhar aí, né? Os frigoríficos na área de bovinos não são aqui do Rio Grande do Sul, mas na área de suínos nós estaremos aí. Vou lhe dar um aqui com chá verde oliva, tá? russo. Esse aqui é chá verde. A empresa oliva. Alibem, a Deli e a Cooperativa Aurora, que são as plantas habilitadas. Muito obrigado. Deputado Moares aqui. Bom, eu quero agradecer o convite para estar aqui. Álvaro, doutor Eduardo, deputado Turra, deputado Hernani. E torço muito que o presidente Bolsonaro consiga implantar o seu projeto de governo e especificamente num tema que ele tem tocado, que é avançar na construção de uma nova federação, com mudanças que nós precisamos urgentemente, que é rever o nosso pacto federativo vigente hoje, onde há essa concentração de recursos na esfera federal em detrimento dos outros entes federados. E isso passa necessariamente pela discussão do tamanho e do papel do Estado, que é o mesmo debate que nós temos que continuar fazendo aqui no Rio Grande do Sul. E eu, dentro da Assembleia, tenho certeza que nós vamos procurar dar a nossa contribuição para que o Rio Grande do Sul consiga equilibrar primeiro as suas contas e buscar a retomada da capacidade de investimento, que é aquilo que todos nós desejamos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Chazinho. Sempre que for convidado, aqui estarei. Um chazinho para o senhor aí, o jeton aqui no programa. Muito obrigado. Eu já guardei o verde oliva aqui. Muito gentil. Hein? O deputado Sérgio Turra. Seu ponto final. Paulo Sérgio, tem uma frase que diz: nenhuma nação sobrecarregada de impostos é própria para grandes coisas, sobretudo quando os impostos não são voluntários. José Bonifácio, o patrono da nossa independência. Não é? Então, nós temos que refletir a respeito de tudo. Acho que o deputado Zanquim e a eleição do Bolsonaro, para mim, representa exatamente a esperança de mudanças, de várias mudanças, inclusive na área da segurança pública, que, sem dúvida alguma, tem que ser uma prioridade dele. A questão de um novo pacto federativo, que Paulo Guedes, ministro escolhido por ele para tocar a economia, tem falado tão claramente. É por isso que eu acredito que este seja o momento de, no bom sentido, nos aproveitarmos disso para que o discurso se torne uma prática e não para que depois a teoria diste da prática, como é até hoje, né? Então, eu sou muito otimista com relação ao futuro
do nosso país, inclusive do ponto de vista econômico, a partir também da indicação de Sérgio Moro como ministro. Da segurança jurídica para o país, ele tem credibilidade pessoal, internacional, inclusive. Então, são outros ares que nós deveremos e eu espero que possamos respirar doravante. E aí sim, sermos a nação que nós estamos fadados a ser, uma nação desenvolvida, uma nação que permita que o cidadão de bem efetivamente seja tratado com prioridade, não é? E é o que nós queremos, desejamos e, portanto, vamos acreditar nisso. Muito obrigado. Sanitas. Muito obrigado. A senhora pode encontrar na Rede Zafari ou também na Panvel. De aniversário hoje o Luiz Carlos Busato, prefeito de Canoas, a procuradora Simone Mariano da Rocha, que foi procuradora-geral, um grande beijo a ela, a juíza Cristina Régio dos Santos, Ciro Ferreira Gomes, também está de aniversário hoje, o Ciro Gomes. Irmão do Cid. Irmão do Cid também. Meu querido Humberto Ruga, meu companheiro de zaga durante tanto tempo, mais o Mano Menezes, que também foi um grande zagueiro, o Henrique Sarmento Barata, grande médico, nosso querido amigo, nosso colega aqui, Evandro Lebuti, da Rádio Liberdade, a Helenita Levin, o Aelson Alves, que é publicitário, e a Ana Carolina Isler Kessler, também aniversariando hoje, entre tantos aí. Então, um beijo a todos, parabéns. Nós estamos encerrando o Pampa Debates de hoje, agradecendo ao deputado Hernani Polo, eleito, reeleito, deputado Vilmar Zanquim, reeleito, Sérgio Turra, reeleito. Se tivesse o carimbo, estaria aqui, reeleito. Graças a Deus, né? Estão todos reeleitos, né? Doutor Eduardo Lima Veiga. Muito obrigado. Para mim, está sempre reeleito. Muito obrigado. No meu coração, claro. Né? E de todos os seus amigos. Muito obrigado. E o Álvaro, né, que agora vai prometer aí vir seguidamente aqui o programa, né? À disposição sempre. Maravilha. Obrigado pelo convite. O Álvaro Facredin, né, que é secretário adjunto da Fazenda, contador e auditor geral do Estado e presidente do Conselho Nacional de Controle Interno. E assim estamos encerrando o Pampa Debates de hoje, prometendo retornar amanhã. Amanhã falaremos diretamente da Feira do Livro com mais um Pampa Debates, dando esse espaço para a cultura do Rio Grande do Sul. Obrigado, boa noite. Venham as principais notícias da sua região com o Jornal da Pampa. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.